Olá, meus irmãos e meus amigos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus. Mensagem personalizada para o programa Som do Evangelho, na Rádio Terra FM, na cidade de Capitão Poço, no abençoado estado do Pará. Um forte abraço a todos os ouvintes, em nome do meu amigo evangelista Valdeci de Souza, correligionário de ministério já aí ao longo de quase 20 anos. Nos conhecemos nas trincheiras das missões e nutrimos essa amizade sadia para a glória de Deus. A reflexão de hoje ela está baseada na segunda missiva de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e dois versos tão conhecidos, 16 e 17, que diz que toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa é para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Para que fim? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, seja para toda boa obra. Então a gente precisa fazer a distinção, e eu fiz aqui a minha anotação. O ensino é uma criança que depende do seu tutor de vida para que desde os seus primeiros passos até aprender a se alimentar como convém, a ir ao banheiro, fazer a sua asepsia. E o tutor, o professor, o pai, o avô, o criador, o responsável, é esse que ensina. Então a palavra ela exerce essa função pedagógica, didática na nossa vida. O segundo verbo, a segunda orientação que o texto dá é sobre redarguir. E o que é redarguir, pastor? No original é confrontar, é contradizer, é rebater. Porque desde criança existem ideias que são ideias infantis, que são ideias que faltam maturidade, que faltam coesão. Por exemplo, faltando meia hora para o almoço, a criança está com fome, ela quer comer doce. E o pai, obviamente, a mãe, não vai fazer o gosto da criança, porque a criança é simplesmente uma criança. Quem sabe o que é bom para a criança é o tutor da criança, é o pai da criança. E aí por isso a criança precisa ser confrontada. A criança, ao ouvir um não, ela se entristece, ela fica zangada, ela chora, ela esperneia. Então a palavra, ela exerce esse poder de dizer não para nós. Ela nos confronta quanto ao pecado. Quando a gente medita na palavra, a gente tira dos olhos as escamas caem dos olhos e a gente é esclarecido à luz do Evangelho, à luz da palavra, divinamente. Então a inspiração serve para ensinar, para redarguir e para corrigir. Uma vez que você feriu o conceito divino, feriu o princípio de justiça, feriu o princípio da palavra, feriu a égide da sua família, da sua vida, aí a palavra ela serve para... Lembra do metiolate, que quando colocava na ferida, ardia, doía, mas aquele ardor, aquela dor é para gerar cura. Então quando a palavra confronta o homem, quando a palavra corrige o homem, não é para entristecer o homem, a fim de destruí-lo, a fim de fazer ele morrer para Deus, morrer no sentido literal ou no sentido de exemplo. Não, é para que ele se corrija. Então percebe que a palavra ela tem esse poder de corrigir. Vós já estáis limpos pela palavra. Sede santos, como eu também sou santo. Lâmpada para os meus pés é a palavra. Então a palavra ela esclarece a mente do homem. Ela fortalece o coração do homem. Ela confronta. Redarguir é isso. Corrigir é isso. Ensinar é isso. Orientar é isso. E ao final ela fala sobre instruir em justiça. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. A justiça da jurisprudência da terra, ela é passiva de erros. É uma justiça que ela é falha, ela tem brechas. A lei é cheia de fagulhas, é cheia de suscetibilidades de erros. Entenda? Agora a palavra não, a palavra é justa. Se você plantou, você vai colher. Plantou vento, colhe tempestades. Se plantar o que é bom, vai colher o que é bom. Se plantar coisas negativas, obviamente, vai colher o que é negativo. Então, ela nos corrige e ela nos instrui em justiça. Quando o Senhor fala naquela aula de Mateus 6,
Eu gosto sempre de fazer essa observação. Buscai, pois, em primeiro lugar, e não basta só buscar, pois, em primeiro lugar. Olha a prescrição de Jesus. O reino de Deus e a sua justiça. Então o camarada, ele serve a Deus, ele cumpre as suas prerrogativas de um servo de Deus. Ele vai para a igreja, ele usa, o português dele é o evangeliquez. Ele se acostumou com a cultura da igreja, ele veste igual à igreja, ele fala, prega, ele exerce os seus dízimos, as suas ofertas alçadas e por aí vai. Mas ele mora numa cidade e o carro é emplacado na outra cidade que o imposto é mais barato ou que não tem o imposto. Ele compra uma mercadoria por 10 mil e fala que comprou só 1.500. Ele só nega imposto. Cadê a justiça? Ele vive amaziado, mas ele não está diante da justiça do país vigente dele. Porque precisa obedecer à lei do homem para obedecer à lei de Deus. Então, já que é para ser justo, não pode dirigir sem habilitação. Tem que ter habilitação. Então, você está aferindo o conceito da sua justiça. E é um assunto sério. O que tem de pessoas graduadas que compraram diploma, é advogado que não é advogado, é pedagogo que não é pedagogo, e isso é algo injusto. Então a palavra, ela nos instrui em justiça. Se você feriu algum princípio, cometeu algum lapso, você precisa fazer igual o filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei. Assuma o erro. E a gente lembra do pecado original de Adão e Eva, que um ficou jogando para o outro, procrastinando, e ninguém assumiu a culpa. Foi a mulher, foi a serpente. E aquele empurra. Quando eu assumo o meu erro, 50% do problema está resolvido. O convite da parte do céu é para que nós, hoje, a nossa geração do século 21, de 2025, de novembro, que nós venhamos assumir os nossos erros. Responsabilidade para errar e responsabilidade para assumir que errou. E pode até cair de novo, mas em outro erro. Nesse erro não, você aprende, levanta, sacode a poeira, aprende com aquela prova, com aquela lição. Deus perdoa o pecado, lógico, a consequência ele não retira também, mas você vai seguir de cabeça erguida. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, Provérbios 24:10. E quem cobre as suas transgressões nunca prospera. Mas o Salmo 103 diz que ele perdoa e afasta de nós as nossas transgressões. Então a palavra é isso. Ela ensina, ela faz o papel de redarguir, que é confrontar, ela corrige, ela instrui em justiça, a fim de que, aí a gente chega no versículo 17, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, parafraseando, a igreja do Senhor Jesus, as famílias que trabalham, ora, para ir morar no céu, sejam perfeitas, porque o céu busca essa perfeição de nós. Deus é perfeito e Ele quer filhos perfeitos para que ande em perfeição, para que andem instruídos para toda boa obra em perfeição. Reflita sobre essa sentença. Pai, eu quero declarar essa justiça, essa graça, a palavra redarguindo, a palavra ensinando, a palavra corrigindo, a palavra trazendo essa perfeição do céu para a terra, assim na terra como no céu, como diz a oração sacerdotal, a oração dominical do Pai Nosso, tão conhecida de Mateus 9, de Mateus 6, do 9 ao 13. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, enche-nos da tua graça, passa do teu sangue sobre bocas, mentes e corações, e nos ajuda em tudo, Senhor, para a glória do teu nome. Temos orado pedindo e por fé agradecendo, e você diga amém, digita amém, curta o canal. Se ainda não é inscrito, por favor, seja bem-vindo, fique à vontade para ser abastecido com a palavra rema do coração de Deus para o nosso coração. Deus abençoe. Obrigado, pastor Valdeci de Souza, mais uma vez. A palavra está aí para que vidas sejam abastecidas, e você que é ouvinte do programa Som do Evangelho, na Terra FM ou em qualquer outra emissora que está retransmitindo, não é só no Brasil, em vários países, sejam bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, e ouvir a palavra de Deus. Pastor Alexandre Souza, de Alacilândia, distrito de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, para o programa Som do Evangelho, e em especial aqui para os ouvintes e para os simpatizantes da nossa fé e para os amigos internautas aqui do YouTube, do
do canal do PR. Pastor Alexandre Souza Oficial. Deus abençoe a todos, paz e prosperidade.